Marcelão, Aê! cara, se essa internet. Não sei se a minha internet tá ruim ou a sua, porque agora tá normal, mas eu tava ouvindo só sua voz e não sua imagem. Mas Ah, é? pode Eu ser a não, minha. eu não via a tua imagem nem te ouvia. Ficava preto, Ah, assim, beleza. quadradinho preto. Vamos tentar aí. Se cair, paciência. Ah, tá bom, Se vambora, cair, vambora. paciência. Tá, Toca o o pau fone aí. também parou de funcionar, agora voltou. Quer dizer, tive que tirar o fone, né, pra fazer, mas tudo bem. Isso aí. Então, o pessoal já pode doar selos para que a gente compre equipamento para poder continuar fazendo essa live, né? Que tá Isso, foda. exatamente. Exatamente, para pegar uma internetzinha melhor, né? É isso aí. Aumentar o Economia plano, melhor. isso. É brincadeira, cara. Que Bom, Daniel, sacanagem. acabou o mistério, né, cara? Acabou o mistério, velho. Acabou o mistério. Pô, muito bem colocado aí. O Marcelão tá na LS, então. Exatamente, exatamente. Ontem foi a estreia para a audiência da LS, né? A LS já tem uma audiência bem grande. Uhum. A turma aqui da LS até hoje sempre focou muito em trade, né? Uhum. Análise técnica e tal. E agora vai começar a trazer uma série de outros assuntos, né? Para dentro da sua audiência. Né? E a minha entrada marca essa primeira guinada, esse primeiro passo nessa direção. Legal. Então, a minha saída lá do guia, né, até eu anunciar aqui a LS, cara, é muito por questões regulatórias e burocráticas, saída de contrato social, descredenciamento na PMEC, aí entrada em contrato social, credenciamento de novo na PMEC, e aí finalmente combinar com o marketing aqui e aí nesse novo Uhum. ambiente como as coisas funcionariam, né? Por isso essa demora, mas bem dizer, eu fiquei talvez uma semana só num real vácuo aí entre ter saído de lá e entrado aqui. Até então vem fazendo bastante trabalho de bastidores, Uhum. mas agora tá liberado. Eu vou batalhar para o mais rápido possível colocar no ar o meu serviço de recomendações de novo, né? Uhum. Como eu tinha lá o aluguel inteligente. Uhum. Eu vou fazer algo semelhante aqui na LS. Isso deve ir para o ar final de janeiro, fevereiro, talvez. Uhum. Aí, não, sabe bem como é que é, envolve plataforma, tecnologia e não sei mais o que, e um monte de coisa, meio de pagamento, cara, uma porrada de coisa. Então, leva um tempinho para botar isso de pé. Porra, Mas é isso, tá? não tenho dúvida que Não vai ser um tinha mistério, sucesso, né? cara. Eu só não podia falar abertamente, agora tá tudo certo. Não tenho dúvida que vai ser um sucesso e que foi uma excelente aquisição para eles lá. Show de bola, cara. Muito legal, cara. Isso aí, cara. Bom, vamos botar a mão na massa aqui, né? Não Então teve vamos. muita coisa, mas teve coisas bem interessantes de comentar aí essa semana, né? Um arranca-rabo daqueles bons, Teve a né? questão da Rio Bravo e o HFOF, né? Isso. Vamos começar por esse aqui, depois a gente vai Vamos lá. pro outros. Vamos lá. De ativismo da Red, né? Que a gente já vê aí há algum tempo, desde aquisição, tomando fundos, etc. E agora teve a interferência nessa emissão, né? Os caras dando uma sacudida aí no mercado, né? Aquilo que a gente via no Billions, né? E aí tu perguntava pros gestores, acontece esse tipo de coisa, e todo mundo, não, bem capaz, a gente é tudo amigo, todo mundo se dá bem, né? Se dá bem até não dá mais, né? Então, né? Um pouco é, outro pouco não é bem assim. E esse caso da Red com a Rio Bravo, cara, ilustra bem isso. Dá para ver nitidamente que eles estão batendo boca naquela linguagem, assim, né? Que foi um advogado que escreveu, Uhum. mas estão lá se cutucando, batendo boca, né? Qual é o pano de fundo disso? É a emissão do RBVA 11 abaixo do valor patrimonial. Cara, uma emissão bem pequena, né? Pequena, cinco por Bem cento, né? pequena, assim. Então, Emissão de assim, cinco por machuca cento. pouco. Uhum. E eu acho que a Red talvez tenha tomado o caso para ser algo emblemático, porque a Rio Bravo também. Vamos combinar que a Rio Bravo é fácil de bater, assim, porque o mercado já implica um pouco Exato, com exato. ele, né?
Então, tu tomar essa para dar uma, né, vai dar uma chapuletada lá, pô, vai ecoar, vai funcionar, né? E, enfim, mas, cara, eles estão no direito deles, né? Eles estão jogando na bola, assim, não tem nada de errado. Uma atitude mais contundente, mas dentro da lei, dentro da regulamentação, eles estão na bola, assim, não tem nada de errado naquilo que eles estão fazendo. O que eles pediram, né, num primeiro momento? O que acontece? Eles têm uma participação relevante, no fundo, relevante a ponto de eles poderem convocar uma assembleia, porque eles têm uma quantidade de cotas que permite. E nessa assembleia eles estão pedindo, primeiro, o cancelamento dessa emissão, dessa oferta, e também pedindo para que seja adicionado no regulamento do fundo que qualquer emissão abaixo do valor patrimonial tenha que ser aprovada em assembleia antes de ser realizada. E, bom, aí a Rio Bravo respondeu, dizendo que primeiro eles cancelaram, né, a emissão, e aí responderam dizendo, já que a gente cancelou a emissão, não tem mais sentido esse pedido de assembleia, CVM, né, cancela aí essa história, vamos bola para frente. E a Red voltou e disse, não, eu não pedi só isso, né, eu pedi também para colocar lá para mudar o regulamento, então a assembleia é válida. Ainda o pedido de assembleia é válido. E aí Rio Bravo disse que argumentou, entre outras coisas, que o pedido da Red não teria muito sentido, porque a Red teria sido cotista de outros fundos que fizeram emissões abaixo do valor patrimonial e ela não teria tomado essa atitude naqueles outros casos. Ao passo que a Red aí volta a responder dizendo que eu não era cotista, inclusive entrou na emissão, porque a emissão era muito abaixo, né? Mas ele não era cotista antes da emissão. E, enfim, aí estão batendo boca aí via fato relevante. Tá um circo, né? Cara, mas é um... exatamente, né? E você vê assim, as redes sociais potencializam, né? Eu achei a emissão muito pequena, pouco relevante em termos de machucar o fundo propriamente dito, mas talvez o posicionamento da Red tenha sido mais essa não Rio Bravo, né? Rio Bravo tem uma série de atitudes aí que desagrada o mercado, investidores e tal, de uma maneira geral. Talvez a Red tenha tentado mais, obviamente, aproveitar para tudo o reboliço positivo que pode dar para cima dela, né? Mas se posicionar falando, não, bicho, espera aí, mas essa daí não, né? Colocou ali, sou um cotista relevante e chega, né? Daqui para frente não vai mais. Eu acho interessante, fundos, né? Abrindo um pouquinho o leque aqui. Hoje a gente está vendo isso em alguns gestores, né? Colocando, assumindo publicamente o compromisso de não realizar uma emissão abaixo do VP. Eu acho bem interessante porque, pelo menos fica claro, né? O cara que não se posicionou, existe o risco disso acontecer e você estava ciente, né? O cara que se posicionou, ele não pode fazer, porque senão perdeu a credibilidade total realmente, né? Então acho que todo esse movimento é positivo para nossa indústria aí que está começando ainda, né? E no final o saldo é positivo, né? O saldo é positivo mesmo. Pois é, mas cara, levanta uma questão que eu ainda não tenho opinião formada sobre isso, que é o seguinte. Um FOF grande, cara, ele tem condições de ter essa posição relevante em vários fundos imobiliários. Tá? Concordo. E aí ele poderia, então, interferir na política de investimento, se quisesse, ou nessa questão de a necessidade de autorização via assembleia nas emissões, ou colocar no regulamento que abaixo do valor patrimonial não se pode emitir, ou coisa do tipo. Não deixa de ser uma interferência na gestão daquele determinado fundo. Uhum. E aí, o melhor não seria só, cara, cair fora? Afinal de contas, quando tu entrou, tu não sabia disso? Será que tu foi pego de surpresa ou tu já sabia e estava esperando acontecer para daí vir com essa? Será que essa interferência aí é saudável? A gente não vai ficar escravo de um consenso
que em algum momento pode se mostrar ruim, no sentido de inadequado, só que aí está no Cara, regulamento e tu não consegue mais mudar. Tais a ver a política de investimentos do GGRC, que acabou com o fundo uhum, e não tem o que fazer. exatamente. Cara, assim, ó, a interferência do cotista relevante tá dentro da regra do jogo atual, né? Eu acho interessante. Pô, seja lá quem for esse cotista, né? Então, o FOF é um cotista relevante. Quanto a colocar isso no regulamento ou não, se a gestão, se a Rio Bravo, nesse caso, entende que é vantajoso realizar emissões abaixo do VP, ela tem que explicar e convencer os demais cotistas, né? Então, essa explicação tem que ficar muito clara, por A mais B, desenhada, como nessa reunião recente que nós tivemos aí com alguns agentes de mercado, e eu brinquei isso lá, a nível Turma da Mônica, né? A nível a Mônica explicando para o Cebolinho o Cascão para você colorir e ligar os pontos, por que que esta emissão abaixo do VP é vantajosa. Porque se isso não ficar bem claro, a princípio é não mesmo. Agora, eu sou gestor, eu acho que faz sentido emitir abaixo do VP, eu acho que eu posso agregar valor aos cotistas desse fundo que eu faço a gestão emitindo abaixo do VP. Então eu tenho que explicar isso, né? Se eu defendo essa tese, eu tenho que saber explicá-la de maneira convincente. Então, senão talvez eu não domine tanto assim esse assunto. Pode ser que em algum momento seja interessante. Eu aí não. Me mostra aqui exemplo prático, histórico de quando isso aconteceu em outros fundos de repente, que foi realmente positivo, o que você tem em mente, enfim, para que isso seja debatido, né? De maneira clara. Porque a gente fica muito no campo, às vezes, superficial das ideias. Pode ser que uma emissão abaixo do VP, se o gestor conseguir comprar algo com sistema de desconto. Porra, cara, mas que desconto é esse, né? O laudo de avaliação, sei lá, às vezes o laudo de avaliação não necessariamente tem ligação com o preço que aquele ativo poderia ser vendido agora, né? O laudo de avaliação vale tanto. Beleza, tem alguém que paga? Não tem. Então não vale aquilo na prática, né, cara? Às vezes fica muito no campo das ideias. E, enfim, tem que Pois deixar é, claro. cara. Mas assim, é que, por um lado, é, isso não deixa de ser assim um pênalti dado no curtíssimo prazo, imediatamente, Sim, em troca de uma recuperação ali na frente, né? sim, Médio concordo. prazo. É sempre um risco, né? Uhum, Porque a certeza tu tem é um menor valor patrimonial por cota. Isso é certo. certo. Se vai valer a pena, sempre vai ser incerto. Então, nesse ponto, cara, é bem delicado, assim, bem complicado mesmo. Agora, botar isso no regulamento, Você tá amarrando o gestor, né? eu, cara, eu não gosto muito dessa ideia, porque tu tá tirando espaço de manobra que talvez seja importante. Uhum. Talvez não, não sabemos, mas a gente já viu o quão ruim é quando o regulamento engessa demais. Exatamente. Agora, eu te pergunto, você imagina, vamos pegar um fundo, sei lá, um HGLG da vida. Um HGLG, aparece lá o gestor falando que achou um bom imóvel, com um baita de um desconto, e ele precisa fazer uma emissão abaixo do VP. Eu entendo que a possibilidade desta emissão hipotética abaixo do VP, num HGLG que tem um excelente histórico de entrega de resultado, ser aprovada ou ser bem absorvida pelo mercado, é muito mais fácil do que num fundo que não tem aquele histórico, né? A credibilidade você vai construindo aos poucos, né? Vai ter gestor que vai falar, olha, eu preciso emitir porque eu tenho uma oportunidade aqui. E a galera vai falar, vai fundo, cara, porque nós confiamos em você. E vai ter gestor que vai falar, porra, bicho, né? Não sei não, cara. Vamos olhar as pisadas de bola que esse cara já deu, tal, né? Então acho que vai ter casos e casos, né? Cara, com certeza, assim, mas colocar no regulamento, eu me posicionaria contra, assim, não, acho que não é por aí. Cara, foi lá, botou uma pressão, né, gritou e recolheram, tá, não vamos mais fazer. Recolheram a emissão. Pronto. Colocar no regulamento, cara, a mim não convence, assim. Uhum. Porque, assim, se o gestor quer fazer, cara, ele vai continuar querendo fazer. E se tu impedir ele de fazer,
tu tá dando um veículo que não se enquadra ao modo de gestão que o cara quer fazer. Uhum. Ou seja, a chance disso aí funcionar é pequena. Uhum. Não é legal. Pô, deixa o cara pilotar um veículo que está de acordo com o que ele quer fazer. E você sai E aí fora tu se não decide se performar quer bem. embarcar ou não. Cara, Entendeu? Vai ficar tudo dentro de um fundo, que tem um limite, uma limitação na política de investimento, lá no regulamento dele. E um gestor talvez meio contrariado ali dentro. Tu realmente acha que vai ser bom para ti, cotista? Não vejo que seja bom. Vai ser ruim, só que por outro lado. na verdade, cara, eu até. Eu falo pra você, eu não sou contra esse ponto estar no regulamento, tá, cara? Porque as coisas ficam claras, né? A gente vê que muita assembleia rolando aí, uma atrás da outra, para decidir sobre vários pontos que são conflitos de interesse, por exemplo, né? Cara, a minha orientação é sempre dê carta branca ao gestor, né? Dê carta branca pro cara fazer o quê? E se ele não entregar, você sai fora, né? Agora, esse ponto da emissão abaixo do VP, que de imediato, em um primeiro momento, né, na primeira derivada, você tem uma perda, e que pode vir a performar lá na frente, eu acho que eu não vejo tanto problema assim, isso ficar claro, sabe? Na regra. Quem está nesse fundo está ciente disso. Quem não está, quem não concorda, que saia fora, né? Porque depois vira uma caixinha de surpresa também, cara. O cara pode passar meses, anos não emitindo abaixo do VP, e aí vem uma fase de crise lá, ele quer emitir. Se ele explicar, tá bem explicado, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser o desenrolar desse negócio aí. Você citou muito bem aí o GGRC, que é um exemplo de regulamento amarrado, né? Difícil desamarrar esse regulamento, apesar que eu também não tenho visto muito esforço nesse sentido, né? Não estou vendo esforço, a gente passou por um grande período aí de assembleias digitais, né? Porra, podia ter sido feito algo nesse sentido. Poderia ter sido feita uma tentativa mais incisiva, eu não vi, pelo menos. Não, para mim ali o gestor deu como perdido. Desistiu? Ah, não tem como. Ele mesmo falou em live, pois é muito difícil. Quer dizer, se o cara não chegar para enfrentar de frente querendo e com confiança de que vai conseguir, mesmo que não consiga, mas pelo menos, porra, tu vai, né? Acreditando. Escreve no O cara já relatório, tá faz live derrotado. com todo Ele já mundo. disse que não, é difícil, não vai dar. Então, cara, então nem tenta, se entregou. Se entregou. Não, isso. Não, Exatamente. aí Exatamente. não vai conseguir mesmo. Meu, Bom, enfim, cara, vamos lá. HFOF e RBVA estão aí em pé de guerra. A emissão do RBVA foi cancelada. Veremos aí o que vai acontecer. Agora, quer ver uma coisa engraçada, cara? Eu fiz uma live com o Fábio Góes, do CPTS, tá? Do Capitânia. E aí eu perguntei para ele, cara, olha, no teu relatório gerencial lá, tu colocou que tu é dono de, sei lá, 40% do TRX. Cara, tu é dono do fundo. Tem sócio, mas dono mesmo é tu. Qual é, né? Por quê? Da onde, né? Porque vamos combinar, se tu precisar sair do fundo, esquece, tu vai levar um ano para sair, né? E aí ele diz que ele gosta de ter eles ali, né? Gostam de ter o controle do fundo. Olha que doideira. no Porque controle ele de sozinho, com risco, essa participação, convoca a Assembleia, decide, troca até o gestor. no controle de risco dele, ele acha mais seguro ter Olha o o nível de controle do interferência e risco dele. influência que pode um fundo ter no outro. Pode ter, cara, faz parte, né? Faz parte. E em algum momento isso vai ser regulado, cara. Eu não tenho dúvida que isso deve vir algum tipo de regulação ou recomendações de boas práticas. Nós veremos, acredito eu, algo relacionado a níveis de governança para fundos imobiliários, como a gente vê de ações, né? Nível 1, nível 2, novo mercado, etc. Enfim, eu acho que a gente vai ver evolução nesse sentido, né? E antes disso vai ter conflitos mesmo, né? Os fundos que não estiverem aderindo a essas boas práticas aí, a gente vai ver conflitos, a gente vai ver diversos tipos de coisa. Talvez emissões abaixo do VP seja justificativa, sei lá o que vai estar o que será considerado, né, para melhorar a governança de um fundo imobiliário, mas eu acho que cara, do jeito que esse mercado está crescendo, quantidade de fundo imobiliário que a gente já tem, né,
movimento aparentemente, até então, muito diferente do que aconteceu na indústria americana de REITs, ok? Lá são empresas, é outro esquema, mas lá nós temos poucos REITs, muito grandes, né? Aqui a gente está cada vez mais fundos imobiliários. Teve uma época que eu acreditava numa consolidação. Hoje eu já não sei não, cara. O que a gente tá vendo é mais gestora chegando, todo mundo virando asset, e, e é isso, né, cara? Meu, Né, virou a paleteira mexicana, né? o Os fundos asset de CRI, virou. especialmente, virou a paleteira É, mexicana, assim, cara. CRI e FOF, Uma né? asset, CRI e exatamente. FOF. A FOF, então, Eu é também, eu agente achava, mexicano. eu tinha essa mesma visão, cara. Eu achei, não, vai consolidar e tal, não sei o quê. Cara, não para de vir, não para de vir, não para de vir cada vez mais. É, Não sei onde exatamente. é que vai parar mais, não, cara. Não me arrisco a dizer que vai consolidar. Também não consigo ver um mercado tão pulverizado, porque nunca é assim tão pulverizado, né? Então, Cara, porque veremos aí, né? vai ficar difícil para os próprios fundos, né? Vai ficar difícil de crescimento. Como é que esses caras vão crescer? Vai ficar difícil de quem acompanha a indústria, né? Você imagina se ter, pô, 300, 400, 500 fundos de CRI. Meu, vai chegar uma hora que você vai passar régua, eu só olho quem tem PL acima de tanto. Nem me interessa para baixo, porque ou vai ter o fundo de CRI small cap, né? Que o cara, pô, extremamente descontado, fica ali para ver se alguém um dia anota e aquilo valoriza. Vai saber o que vai acontecer, né? Pois é, cara, é capaz de ir para essa linha mesmo, mas não, eu não arrisco mais palpite, mas é isso, cara, se ficar povoado demais, assim, eu já acho que tem uma porrada, são 350 fundos aí hoje, já passa uma régua num canto aí para sobrar uns 20, 30% no máximo desse número para tu parar para olhar, o resto, Não paciência, dá, nem não dá, não olha, dá, não tem como, né? não Não dá, tem como. viável, tu não consegue nem olhar para isso. Eu acho que é possível que a gente tenha uma divisão aí no médio prazo entre analistas especializados em CRIs e fundos de tijolo. Eu acho que tá vindo agora um outro bicho que é totalmente diferente. Todo mundo que eu converso tem ali algumas dúvidas e tal, algo que ainda não está claro, mas a tendência é que fique, né, principalmente no país como o nosso, que são os próprios fundos, os FIIs do agronegócio. Eu não estou nem falando de FIAGRO ainda. Não estou nem falando de FIAGRO. Assim, Mas a gente está o falando. segmento de fundo imobiliário voltado para o agro, né? Exatamente, nem entrando no Fiagro ainda, né, cara? Então hoje, meu, o cara que estava olhando o galpão e laje, ele tem que saber explicar muito bem qual a diferença da fazenda de milho para a fazenda de soja, né? Pô, então é foda. Vai ficar difícil tu ser um cara que entende de mercados tão diferentes, né? Vai ficar difícil, vai ficar difícil. De maneira profunda, né? Vai ter muita gente com opinião rasa, superficial. Mas de maneira profunda vai ficar cada vez mais difícil, sim. Meu, partiu, senão a gente sai daqui hoje. Tra- Vamos lá. Tu começa aí? Posso começar? Então vamos lá. O que tem primeiro aqui? Vai. CSHG. Então, CSHG informando fato relevante. Está numa época de chover fato relevante. Inclusive, tem uns mais interessantes aí para baixo. Mas o CSHG, como a gente esperava, falando que houve reavaliação a mercado do valor justo de um dos imóveis detidos pelo fundo, pela empresa Cushman. E o que importa é que a reavaliação indicada nesse fato relevante resulta, além da variação positiva informada anteriormente, porque ele já havia divulgado uma, em 0,91 do valor patrimonial da cota do fundo, em uma nova variação positiva de 0,53 no valor patrimonial da cota do fundo com base na carteira de fechamento de 30 de novembro de 2021. Ou seja, mais um fundo aí fazendo reavaliação dos imóveis. CCHG já havia divulgado, né, uma reavaliação e positiva, reavaliação positiva. As interessantes são as negativas, né? Essas são as que causam o frisson na galera, né? Cara, para mim picotou um pouquinho a tua voz aqui no final. Bom, vamos lá. Eu brinquei aqui que o interessante são as avaliações. O polêmico são as negativas, né? As avaliações negativas que são de chorar. Tem avaliação de 20% negativa aí na sequência. Essas são. Tem uma que... Mas essa aí, pelo menos, não chega a ser uma surpresa, né? O cara Não que chega a ser. Excelente trabalho, resultado de excelente trabalho. não esperava que fosse acontecer. Essa negativa que a gente vai falar depois, né? Essa negativa eu não sei quem é cotista desse fundo ainda, cara. Esse aí vai é o grande mico da história, né? Enfim, a gente chega lá.
Antes dela, o SDIL11, tá? Ele diz o seguinte, o fundo realizou no dia 9 de dezembro o pagamento da terceira e última parcela referente à aquisição do galpão de Guarulhos no valor de 2.750.000, quer dizer, um residual ali. Esse pagamento, ele estava condicionado ao vendedor conseguir a aprovação junto ao governo estadual necessária para que ele pudesse expandir, então, o ativo. Tá? Esse potencial de expansão, a gente está falando de 7.000 metros quadrados de área alocável. Não é uma área muito absurda, mas né, faz alguma diferencinha. O fundo não possui qualquer cronograma, né, estimado para fazer esse projeto, para fazer essa expansão, mas agora, pelo menos, quando quiser, tem como. Tá? Esse é o grande... essa é a grande coisa aqui do fato relevante. Agora, quando ele quiser, ele pode. Vamos lá, esse imóvel daí que ele terminou de pagar agora, com esses 2.750, foi comprado ao todo por 36.300.000 e espera-se um yield de pouco mais de 11% ao ano neste imóvel, que é um yield sensacional. Né? Para um imóvel numa localização como essa, tá bom demais da conta. Sim, sim. Bom, na sequência aqui, a gente tem aqui o TRNT aqui na sequência, ele informando que até esta data, né, o fato relevante de divulgação semana, que até esta data o fundo não recebeu de algumas de suas locatárias o pagamento do aluguel referência à competência de novembro, né, com vencimento em dezembro de 2021. Desta forma, a distribuição de rendimentos foi impactada negativamente em 0,05 centavos por cota. E aí ele completa falando que recebeu todos os valores referentes a alguns aluguéis também que não haviam sido pagos de outubro. Tá? E desta forma, a última distribuição de rendimentos foi impactada positivamente em aproximadamente 2. Né? Portanto, considerando o impacto conjunto dos itens 1 e 2, ou seja, não pagamento de um mês e recebimento dos que estavam atrasados, a distribuição de rendimentos foi impactada negativamente em aproximadamente 0,3. Aqui eu vou chamar atenção para uma coisa só. Esse fundo, TRNT, é um fundo monoativo, né? Um fundo monoativo, tem alguns inquilinos, mas é um fundo monoativo. E você vê que a gente está falando de um fundo monoativo, e aí a vantagem, de novo, de um fundo imobiliário, que a gente sempre bate nessa tecla, perante o investimento direto em imóveis, né? Esse fundo ainda distribuiu 35 centavos por cota. Ou seja, quem dependia daquele rendimento e só investia neste fundo, ou seja, estava correndo um baita de um risco, tendo só o patrimônio no fundo, não fica sem renda, né, cara? Dificilmente um cotista de um fundo imobiliário vai ficar sem renda, a não ser que ele vá para um XPCM da vida mesmo. Mas o cara que faz minimamente ali a lição de casa dele, cara, e quem está no aluguel imobiliário, fazendo uma homenagem aí ao teu produto antigo lá, aluguel inteligente, isso aqui é muito mais antigo, cara. Muito mais antigo, né? Se o programa do Chá tivesse sido gravado hoje, né? A gente tem lá os fundos imobiliários mexicanos, lá são os fibras, né, se não me engano. A gente nem saberia quem é seu Barriga. Ele estaria na bolsa. E é isso. Seria um personagem a menos ali no programa. Exatamente, cara. Eu não... Olha, depois dos fundos imobiliários, cara, eu não vejo motivo, assim, para me aventurar em imóvel físico diretamente, porque eu já fiz isso lá no início, a experiência não foi legal. E não é minha praia, né? Eu sou analista de fundos imobiliários, né? Mas eu não sou o cara lá do mercado imobiliário físico que respira isso o tempo todo. Então, simplesmente está fora do meu círculo de competência, não tem para quê. Não tem para quê. Tem uma alternativa muito melhor aqui, que são os FIIs. Perfeito. Bom, vamos lá. O FVPQ11. Tá? Esse aí também é um monoativo, um fundo de shopping. Esse fato relevante aqui diz o seguinte, vai ser realizada, né, uma oferta pública, ou foi realizada, de distribuição secundária. O que quer dizer isso? Quer dizer que nessa oferta pública não estão sendo emitidas novas cotas, e sim um cotista relevante do fundo está vendendo as suas cotas.
como é uma quantidade grande, né, a gente está falando aqui de quase 1.100.000 cotas, ao preço de R$ 161, é um caminhão de dinheiro, então se faz isso através de uma oferta pública, né, para que o movimento seja ordenado e que esse vendedor encontre liquidez para essa quantidade toda de cotas que ele quer vender. Mas vamos lá, essa oferta, esses quase 1.100.000 cotas, vão ser destinadas exclusivamente a investidores profissionais, então quer dizer, na prática não se aplica provavelmente a quase ninguém que está aqui com a gente. E no fato relevante, ele faz questão de ressaltar ali que, cara, é uma oferta secundária, então assim, nenhum centavo desse valor vai parar lá no caixa do fundo. É simplesmente cota trocando de mão. Tá? E quem está vendendo é a Alliance Sonai Shopping Centers S.A. Então é administradora e também proprietária de alguns shopping centers. Uhum. Show. Na sequência a gente tinha o HFOF ali, treta com a RBVA, a gente já comentou sobre isso, né, inclusão no regulamento, etc. Então eu vou pular e vamos lá para o Pátria Corporativo, falando que realizou reavaliação anual dos ativos imobiliários do fundo, como a gente tem visto aí, e a remarcação impactou positivamente o patrimônio líquido em uma grana aqui, 3 milhões e alguma coisa equivalente a 98 centavos por cota, trazendo um acréscimo aí de 1,43 em relação ao valor contábil dos ativos. Então, é só mais um comunicado aí de reavaliação. Cara, muita gente ficava se questionando assim, o valor patrimonial não dá para usar porque pode, né, tu pode estar olhando para uma avaliação feita há um tempão atrás e tal. Cara, é raro a gente ver uma avaliação que muda muito o valor do imóvel de um ano para o outro. Acontece, mas é raro. A grande maioria são pequenas variações, seja para cima, seja para baixo. Um outro ponto é que muita gente falava que não dá para confiar nisso porque, né, pandemia, juros subiu, aquela coisa toda. Provavelmente o valor desses imóveis caiu brutalmente, então a próxima avaliação deve vir muito abaixo. Também não é isso que a gente está vendo. Salvo exceções, não é isso que a gente está vendo. A maioria dos fundos está mantendo ou até ganhando ou perdendo muito pouco valor com relação ao ano passado. Então, muito mais um movimento de estabilidade do que uma derretida aí no patrimônio da turma que muita gente apostava nisso, né? Até porque me perguntavam muito disso, né? Estavam com muito medo de que as avaliações mostrassem um valor patrimonial muito menor do que aqueles que eram fruto da última avaliação feita, né? Mas tá aí. Cara, não é exatamente o que está acontecendo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é um cara que acompanha muito o VP, eu sei que você ancora bastante no VP para compor ali as suas teses. Eu não tenho esse dado, tá? Eu não tenho esse dado, é uma pergunta séria mesmo. Você tem ideia aí da diferença do valor patrimonial lá de avaliação e valor de mercado? Você tem alguma pesquisa aí do quão distoante é ou não é valor de avaliação e valor de mercado quando há liquidação dos imóveis imobiliários? Seria uma informação interessante, mas eu não tenho... Teria que pesquisar, obviamente, voltando atrás, olhar imóveis liquidados aí para ter esse dado. Cara, eu não tenho esse levantamento, tá? Mas até porque é o seguinte, a maioria dos fundos imobiliários vende quando consegue realizar o negócio acima ou no valor patrimonial. Né? Abaixo do valor de avaliação, vai ficar chato, né? Como é que o cara vai justificar para o cotista? Então, eu acho que se tu fizesse levantamento, eu nem motivo de fazer, porque eu acho que a gente teve alguns casos negativos. A tendência é tu achar acima as transações, porque se for abaixo, o cara não vai fazer, daí não tem transação, daí não marca negócio naquele preço. Então,
É difícil, cara, porque não tem liquidez, a gente perde um pouco tu perde a referência, né? E aí a única referência que fica é uma avaliação. Porque, cara, que é só uma avaliação. A gente sabe que o valor de negócio pode sair muito acima daquilo, muito abaixo daquilo. Mas acaba sendo a tua única referência, né? Porque não, mas negócios de imóveis equivalentes. Pô, se tem realmente muitos imóveis equivalentes que foram transacionados ali perto, provavelmente esses negócios compuseram o valor patrimonial desse cara aqui pelo método comparativo, né? Se teve bastante transação, sim, concordo. Então, é por isso que de um ano para o outro é difícil, é raro, tá? Acontece, mas é raro tu ver grandes oscilações em valor patrimonial. E aí, eu acredito que a tendência é tu encontrar transações acima do valor patrimonial, porque senão o fundo não ia fazer. Eu lembro de recente... Quando ele compra abaixo, né? Tu já viu? Quando ele compra de alguém que não é fundo imobiliário, ele compra abaixo. Mas quando ele vende acima. De outra forma, ele não ia fazer o negócio. A gente viu algumas vendas abaixo, poucas, né? Eu acho que... Posso estar falando besteira aqui, minha memória é muito péssima. Eu acho que o HGRE fez uma venda abaixo, né? Porque por necessidade, tinha umas contas a pagar. Pouquinho abaixo, exato. Mas a maioria de fato é isso aí. Cara, vamos fazer uma live só pra gente bater um papo sobre isso aí. Esse assunto dá uma hora aí de bate-bola, é interessante. Boa ideia. É uma conversa legal, porque... Vamos fazer assim. Ninguém gosta de valor patrimonial, mas aí quando faz uma emissão abaixo, todo mundo grita. Outro ponto pra gente botar nessa live. Explica agora, então. Importa ou não importa o tal do valor patrimonial? Cara, sabe o que eu penso muito? Eu vou tentar dar meus 2 centos de contribuição. Eu não gosto de usar o valor patrimonial, porque a gente está olhando o valor de liquidação. Né? Se a gente for olhar uma empresa, vamos pegar de onde vem o valuation dos FIIs, né? Ele desenvolveu talvez, mas ele veio do que a gente tinha de ações, né? Nem toda empresa é necessariamente avaliada pelo valor de liquidação. Existem outros métodos para fazer a avaliação. Quando a gente está olhando o VP, a gente está partindo ali por um possível valor de liquidação. Óbvio, eu concordo com que esse valor foi calculado com base em geração de negócio e tal. Mas a gente já viu casos de imóveis, não é algo tão comum pelo tamanho da nossa indústria. Tower Bridge Office, por exemplo, dentro do JSRE é outro imóvel, né, do que foi ali na mão do próprio TBOF, né, quando existia 11. Então, o que eu gosto de olhar, o que eu acho que faz muito mais sentido? Porra, esses imóveis na mão desse gestor tem condição de gerar renda para o futuro? Tem. Quanto? Beleza. Baseado nesse quanto eu vou calcular um preço. Mas o VP é tal, o imóvel vale tanto. Puta, beleza. Mas essa não é... Vale, mas se tiver vazio lá, se esse gestor for incompetente, se esse gestor não resolver não reduzir o aluguel no momento de crise, o que eu acho que faz sentido na minha visão. Tem gente que não concorda porque o prédio perde um pouco o valor e tal. Então, aquele imóvel não vai performar bem, mesmo ele tendo sido bem avaliado. Então, se você colocar um imóvel muito bom na mão de um gestor ruim, o cara não vai tirar suco daquela laranja. Tá? Por outro lado, você pode ver um imóvel não tão bem avaliado na mão de um gestor muito bom e o cara tirar suco daquela laranja. Então, eu acho que faz mais sentido olhar quanto que o cara vai tirar de renda ali. Agora, quando a gente vai para a emissão, o ponto é outro, né? O administrador que tem responsabilidade fiduciária ali, ele está falando que aquela nota vale R$100. Ele está falando. Beleza. Mas ele autoriza que seja feita uma emissão e entrar um novo sócio pagando 90. Pô, cara, você que está dizendo que o valor é esse aí e tal, essa é a referência que você tem hoje. Que se refaça uma avaliação, que se faça uma nova projeção, que talvez se façam laudos. As emissões abaixo do VP são mal explicadas, eu acho que de uma maneira geral. Aliás, eu não me lembro de ter visto uma avaliação abaixo do VP de maneira bem explicada, convincente, assim. Não me lembro, talvez você se lembre de alguma aí. Esse é o ponto. Mas eu acho que isso dá uma hora de live aí, a gente batendo papo. Eu acho que foi bem explicado. Qual? A do VISC é uma que eu acho que foi bem explicada. É verdade, a do VISC foi bem explicada. Tem razão. Ela veio bem clara, assim, o que a gente vai fazer, como, da onde, e por que o cara acreditava que seria um bom negócio, e para mim o argumento fatídico ali era, cara, vai aumentar o rendimento por cota. É isso que tu quer ouvir no final do dia. Então, exatamente, me mostra exatamente. isso, e como tu chegou nisso. Ali eu acho que veio bem explicadinho, mas não lembro de outra. Se tu perguntar mais uma, não lembro. Exatamente. Isso precisa acontecer de fato, né?
Bom, show de Mas, bola. cara, vamos fazer uma live só sobre essa história do valor patrimonial, porque tem muita coisa aí que a maioria das pessoas não se dá conta, fala mal, sem conhecimento de causa. Vamos fazer. Pô, vamos marcar isso aí. Vamos sair daqui e vamos pro Zap marcar esse negócio. Beleza. Bom, então vamos seguir aqui para dar ritmo. O HLog, tá? O Fundo de Logística da Rede, ele divulgou em fato relevante que ele firmou nessa data, na data do fato, que agora já não sei, mas enfim, foi dentro dessa semana, a escritura definitiva do imóvel denominado Condomínio Viracopos, tá? É um condomínio logístico de alto padrão em Itupeva, São Paulo. Vamos lá, isso aqui é basicamente a continuação do desenrolar de um negócio já feito. E ele diz o seguinte, ó, o pagamento da transação foi feito por 173, quase 174 milhões de reais. Foram pagos à vista na data de hoje, mas esse é um à vista, né, para quem recebe, porque foi pago com um CRI. Né? Então foi pago via CRI. O cara lá recebeu isso via CRI. Bom, nessa negociação toda, um CRI esse que tem um prazo de 120 meses a uma taxa de IPCA mais 6,75% ao ano. Bom, entre mortos e feridos aqui nessa aquisição, a gestora projeta um aumento no nível de distribuição de rendimentos para os próximos 12 meses, de 2 a 4 centavos. Tá? Então não é receita, e sim de rendimentos distribuídos. Deve subir de 2 a 4 centavos nos próximos 12 meses. Show! Bom, na sequência a gente tem o XPCM aqui, que a gente estava zoando desde o começo da live, né? XPCM, cara, como você me falou, eu fiquei tentando, desde que você citou lá no comecinho, um dos maiores micos aqui, eu tô pensando, vou contestar o Marcelo aqui, mas eu não me lembro de outro para poder falar, realmente esse deve ter sido um dos maiores micos. Você brincou que era um dos maiores micos aí da nossa indústria de FIIs, né? Cara, reavaliação do imóvel, variação negativa aí em quase 21%, 20,72%, tá? No valor patrimonial. É isso, né, cara? É isso. Também já era esperado, né? Talvez nem tanto, mas... Talvez sim, já era esperado, porque... Que viesse uma avaliação negativa, né? Isso já era esperado. Acontece um troço muito doido, né? Porque, assim, o valor do imóvel, ele pode ser feito com base no fluxo de caixa descontado, tá? Aí, cara, ferrou. Não tem, né? Não gera nada. Exato. Tu não tem nem como... Tu não tem previsibilidade nenhuma. Beleza, o que sobra? Método comparativo. Errou. Ele é o único na região, não tem pra onde correr. E aí? Custo de reposição. Cara, meio que ferrou também, porque o custo de reposição, ele é um ótimo referencial quando o imóvel tem utilidade. Mas esse imóvel virou um imóvel inútil no sentido de ele está completamente desenquadrado com a realidade da região. Esse imóvel lá não serve para nada. Ele vai ficar muito subutilizado. É um imóvel de um padrão elevadíssimo e não faz sentido esse padrão naquela região. Então, eu queria ver esse laudo de avaliação aqui e entender como é que esses caras chegaram nesse valor. Que ia despencar o valor era... Fato, né? Se esperar. Mas esse laudo eu queria ler. Eu vou atrás. Legal. Eu vou atrás, porque esse me deixa curioso. Boa. Aliás, ler laudo de avaliação, cara, para mim é melhor do que qualquer relatório gerencial. Ali sim tem, para mim, a fina flor ali do conteúdo bom sobre o mercado imobiliário e como se chegou naquilo. Deveriam ser... É algo que devia ser mais enfatizado, né, a leitura desse tipo de relatório. Você está tocando um ponto bem interessante. A galera que quer aprender, vale sim a leitura. Tu não encontra essa informação. Tu não encontra essa exato. informação. Tinha que ser mais fácil isso. Tinha que ser mais fácil. Bom, vamos lá. O RBCO, tá? Da RB Capital. O RB Capital Office. Ele relata que
não vou ler isso aqui tudo, cara, mas assim, um monte de movimentação de inquilino, locatário saindo, entrando, renegociando, saindo parcialmente, não sei o que, tal, tal, tal. Coisas que são rotina num fundo de laje corporativa. Então, né, não vamos entrar no detalhe de cada um deles aqui, porque não faz o menor sentido. Mas aí, no final ali, pelo menos o fato relevante passa a régua e diz o seguinte, ó, todas essas movimentações acima não deverão impactar as distribuições de rendimento dos fundos nos próximos 2 meses, em razão das indenizações recebidas ao longo dos meses, bem como a antecipação da renda mínima garantida. Aí me chama a atenção esses 2 meses. Então, assim, esse fato relevante vem com esse comentário que é fato que o saldo é negativo, né? Entre renovações e saídas e não sei o que, é fato que o saldo é negativo, mas 2 meses, só 2, não vai ter impacto. Quer dizer, no terceiro, bicho, eu queria saber qual é o impacto e aqui não veio informação. Como podemos reescrever isso de maneira que cause um menor efeito em quem está lendo, né? Na véspera de Natal. Então, Isso, o cara veio aqui e não quis me dar notícia ruim. Ah, para, cara. Exato. Exatamente, cara. Isso aí é um miguezão que é foda, cara. Meu, vamos lá. Que é o último aqui agora, o XPLG. O XPLG informou que celebrou o primeiro aditamento ao contrato de locação. Cara, é muita informação irrelevante, né? Ele coloca não residencial. Porra, a gente sabe que não é residencial, mas ler um relatório residencial, cara, é foda. É foda. Com a Face.li. Como é que se pronuncia o nome dessa empresa, Marcelão? Você sabe? Facilite. Vai embora. Soluções e tecnologia. O que ele está querendo dizer aqui? Que ele anexou o módulo 3 do condomínio Cislog, localizado na Duque de Caxias, ao contrato, né? Então essa empresa fez uma expansão aí. Essa área bruta locável de 6.015 nos quebrados metros quadrados, e com a expansão o contrato passará a corresponder a uma área bruta locável total de 14.000 metros quadrados. Tá? Então ele fala que a partir do 25º mês, a receita mensal decorrente do contrato é estimada em 0,0083 por cota. Tá? É isso que ele quer dizer aqui. E é isso. A vacância física dos imóveis, obviamente, teve uma alteração, será reduzida de 9,8 para 9,1. Tá? No XPLG. E encerrou, né? É isso aí, encerrou. A semaninha aí não teve lá grandes coisas, fora o bate-boca lá da Red com a Rio Bravo. Tá legal de acompanhar. Acho que vai continuar aí ainda esse bate-boca. Vai ter mais tréplica aí, não vão. Exatamente. Não vai. E é isso, cara. Espero que os gestores aí deem uma folga pra gente, não publiquem mais nada daqui até o final do ano. até o dia 1º. Quero entrar no site do Plantão Notícias da B3 e achar que tá com pau o site, mas não, os caras não puseram nada lá. Mas acho que vai acabar vindo alguma coisa aí pra gente comentar nas próximas semanas ainda. Exato, cara. Por um lado vai ter gente aí que já tirou o pé, né? Não, deixa, semana que vem resolve. Por outro lado vai ter os caras que, não, esse ano ainda, vambora e tal. Eu acho que o pior de tudo é aquele cara que tá com uma bucha pra soltar uma bomba. Ele fala, não, cara, solta isso lá pro dia 30, entendeu? Que o cara vai estar bebaço já, ninguém vai ver isso. Mas não, nós vamos ver, vamos trazer aqui pra galera. Essa é a parada. Não garanto que não pegamos bebaço também, mas vamos fazer. É isso aí. Tá faltando essa, hein, meu? Show de bola, cara. Galera, abraço pra vocês aí e até a próxima, então. Valeu, turma. Grande abraço. Obrigado aí por todos terem acompanhado. Valeu, tchau, tchau.